Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanushi, você está no canal Recriar com Arte e como sempre sejam bem-vindos. E a aula hoje está super especial, que é mais uma aula de reaproveitamento de materiais, onde você poderá fazer trabalhos belíssimos com materiais muito simples. Gente, eu vou usar somente, olha só, papel higiênico e cola caseira e vocês vão ver que trabalho lindo de relevo que nós iremos fazer. Essa aula eu vou deixar como homenagem a uma aluna aqui do canal, a Dora Souza, lá de Alagoas, da cidade de Água Branca. Gente, a Dora, ela reaproveita tudo. Com poucos recursos que ela tem de material, ela faz artes belíssimas. E essa é a minha intenção, gente. Não importa que você não tenha recurso, que na sua cidade não tenha material. Faça arte, porque a arte é tudo na nossa vida e todo mundo pode fazer. Então essa é mais uma das aulas onde eu vou ensinar vocês a reaproveitar materiais muito simples para fazer belos trabalhos. E gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de me dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal. E diz aí nos comentários o que vocês estão achando, tá bom, gente? Então vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, os materiais para a aula de hoje são super fáceis e muito baratos. Nós vamos precisar, olha só, de papel higiênico. Aqui eu estou usando aquele papel higiênico neve, mas pode ser qualquer marca, tá? Não precisa ficar escolhendo marca. Vamos precisar de cola branca, então você pode usar tanto a cola branca dessa daqui caseira que eu ensinei a fazer aqui no canal, como também usar a cola branca industrializada. A única diferença, se você for usar a industrializada, aí eu recomendo que você coloque um pouquinho de água para poder aplicar, tá? E também vamos usar, olha, carimbos. Aí pode ser carimbo de borracha, como esse. Pode ser esses carimbos aqui de silicone. Ou pode ser também os carimbos caseiros que eu ensinei a fazer aqui no canal. E também, gente, pode utilizar, olha só, aquelas toalhinhas plásticas, né? Que nós já fizemos até uma técnica aqui com elas. Todos esses materiais servem para fazer os efeitos lindos que eu vou ensinar para vocês agora. Bem, gente, então eu vou começar nosso trabalho, olha só, utilizando esse carimbo aqui de silicone, né? Que ele tem um formato de mandala. Coloquei aqui nessa plaquinha de vidro só para fixar bem. E eu sei que muita gente vai me perguntar onde eu comprei, né? Esses carimbos de silicone. Esses aqui eu comprei no AliExpress, tá, gente? É só colocar na busca lá, carimbos de silicone. Vocês acham vários modelos. E esses aqui de mandala eu acho bem bonitinhos. Mas aqui no Brasil também tem, né? Para vender. E outro detalhe também, gente, que o papel higiênico que eu vou usar, olha só, ele tem folha dupla, tá? Então, antes de começar a colar, se o seu tiver folha dupla, você separa, tá? Que nós vamos colocar folha por folha, tá? Não coloquem a folha dupla de uma vez, porque fica mais difícil, tá bom? E para esse trabalho, eu vou utilizar a cola branca caseira que eu ensinei aqui no canal, inclusive vou deixar aqui em cima no card o link para quem quiser, né, também fazer. Mas eu vou ensinar numa outra, aqui na borboleta, a fazer com a cola também comprada, tá? Para vocês terem uma ideia de como funcionam os materiais. Então aqui, gente, é muito fácil, ó. A minha cola já tá numa consistência boa, então não preciso nem misturar água. Eu vou colocar aqui sobre o carimbo, ó, uma folha de papel e venho com a cola e aplico aqui, tá? O importante é nós marcarmos bem aqui os relevos do carimbo para que o papel penetre bem, olha, né? Aqui nos relevos, que é o que vai marcar a nossa figura. E pode passar também ao redor aqui do carimbo, é bastante importante, que depois nós vamos recortar, fica mais fácil. Olha, coloquei a primeira folha, agora eu vou colocar uma outra. E o procedimento é o mesmo. Eu costumo colocar 5, 6 folhas, que aí fica uma grossura boa. Bem fácil, né, gente? Aí vocês dão leves batidas assim, que é para o papel penetrar bem aqui no relevo, né, do carimbo.
estão vendo, gente, que eu tô rodeando bem por fora também do carimbo, para ficar uma margem boa para depois a gente recortar. Olha, já coloquei 6 camadas de papel, eu creio que já seja o suficiente. E agora, antes da cola secar, nós retiramos, né, do carimbo para poder secar. E olha só, é só puxar delicadamente. E olha só, gente, que lindo que ficou aqui, né, a marca. Muito bacana, né? Agora é só deixar secar. Se você quiser deixar secar no sol, pode. Isso vai depender muito da temperatura ambiente, o tempo de secagem, né? Se tiver frio, eu recomendo que você deixe de um dia para o outro. Mas se tiver um dia quente e puder até colocar no sol, ela seca bem rápido, tá bom? E agora, gente, vou fazer o mesmo processo, só que utilizando a cola industrializada, né? A cola vinílica, tá bom? Então, como ela é muito grossa, se você for utilizar esse tipo de cola, é importante você misturar um pouco d'água, tá? Ela precisa ficar bem fluida para aplicação. Então, vou colocar aqui algumas gotas d'água para ela ficar mais rala, olha. Se você estiver usando uma cola escolar, aí você coloca menos água, tá? Porque essa aqui realmente ela é bem grossa. Tá vendo, gente? Ó, ela tem que ficar bem ralinha, tá? Aí já tá no ponto certinho para nós usarmos aqui no trabalho. E agora a mesma coisa, aqui eu já separei, né, as folhas de papel, todas são só uma folha, e vou aplicar sobre esse carimbo de borracha, que é de borboleta, tá? Vendo, gente? Coloquei uma camadinha generosa de cola, né? E agora vou dando leves batidas para penetrar bem aqui nos vãos, né, do carimbo. Esse é um carimbo de borracha que eu também comprei na internet, tá? E assim, né, vou colocando mais camadas de papel da mesma maneira que eu fiz com o outro. Estão vendo que o comportamento, né, da cola industrializada e da caseira é a mesma, tá, gente? Então, pode usar qualquer uma das duas que vai dar certo. Muito fácil, né, gente? E assim, se eu estivesse utilizando também a toalhinha plástica, né? Essa daqui, era só colocar o papel sobre e bater também. Assim como, né, o carimbo que eu fiz caseiro também seria o mesmo método, tá? Eu vou demonstrar só nesses dois, que é para vocês terem uma ideia do resultado. E aí também vocês usem a criatividade. De repente, se você tiver algum material que tenha um relevo bem bonito, você também pode moldar, né, com papel, como nós estamos fazendo. E vocês vão ver que após a secagem, a pintura fica muito lindo. E dá para aplicar em vários tipos de materiais. Pronto, gente, já coloquei mais ou menos umas 6 camadas de papel. E como o outro, eu vou retirar, né, o papel antes da secagem, olha. Aí você puxa aqui bem delicadamente e retira. E olha também que linda que ficou, né, a borboleta. Agora, vou deixar secar e depois que estiver tudo sequinho, eu volto para mostrar para vocês como nós iremos decorar aqui os nossos papéis. Até já! E olha só, gente, como ficaram lindos, olha. Tá vendo, ó? Super resistente. Esse aqui que eu fiz com a cola branca, ó. Esse outro que eu fiz com a cola caseira. Ambos ficaram idênticos, assim, a nível de qualidade. Então, quer dizer que você pode usar qualquer um dos materiais. E agora, a próxima etapa é nós recortarmos aqui bem certinho no contorno para depois pintar. E é isso que eu vou fazer agora, olha. Você vem bem rente aqui
ao contorno da borboleta e recorta. E olha que linda que ficou a borboleta, gente. E olha, como ela é maleável, você pode tanto deixá-la assim nessa posição e colar, né, nos seus trabalhos, quanto também você pode esticar e colar também sobre uma caixinha, enfim, né? Muito bonitinho, né, gente? E a mesma coisa eu vou fazer aqui com este de mandala, vou recortar bem rente aqui ao desenho. E olha que bonitinho também que ficou, né? A mandala. Aqui eu tinha feito alguns outros, olha, mais borboletas, mandalas, outros modelos de mandalas. E olha que lindo, né? Que fica, olha, muito bacana, né, gente? E agora eu vou pintar, né? Para vocês terem uma ideia da decoração. Então eu vou usar essa cor aqui azul, né? Ela é o azul ultramar. É uma tinta acrílica, mas você pode também passar PVA. Eu recomendo só que vocês usem tintas à base de água, né? Como é um papel, acho que fica melhor. Agora é só passar. Vocês vão ver que após a pintura vai destacar ainda mais aqui os desenhos, né? Os relevos que nós marcamos no papel. E vocês viram, gente, um material super barato, né? E você consegue fazer trabalhos lindos. Outro dia até uma pessoa me pediu para ensinar a fazer borboletas, né? Decorativas para colocar nos trabalhos. Essa aqui é uma ótima sugestão. Aí se você for simplesmente colar, aplicar, não precisa pintar o outro lado. Agora, se você for deixar a borboleta com as asas levantadinhas, aí é bom pintar, né, nos dois lados aqui do trabalho. Eu vou deixar secando, que eu ainda vou dar um outro acabamento nela. E aqui a mandala, eu vou pintar na cor vermelha. Ó, eu vou usar a cor cereja. Pronto, gente, agora que já secou, é opcional você dar o acabamento com um verniz, tá? Ou você pode usar o verniz acrílico à base de água, pode usar uma goma laca incolor, um verniz geral, fica ao seu gosto, tá bom? Então, se você quiser dar acabamento, a hora de aplicar é agora, tá? Eu não vou aplicar no meu, porque para utilização que eu vou fazer, não há necessidade de ficar assim tão protegido, tá? E agora, gente, para destacar os relevos, eu vou usar, olha só, essa cera, né? Cera metálica. E é bem fácil, ó, vou colocar um pouquinho aqui no dedo. E vou passar aqui de leve, destacando, né? Aqui o desenho da borboleta. E olha só como fica lindo. Se você quiser, você pode fazer isso também com a tinta dourada. Você coloca um pouquinho no pincel, retira bastante, deixa o pincel quase seco e passa levemente, né, o pincel sobre os relevos, que também destaca. Mas olha só a diferença, gente, que já fica, né? Ó, aí aparecem todos os desenhos aqui do carimbo, né, de borboleta. Inclusive essa pasta metálica, eu tô usando essa industrializada porque a minha acabou, mas eu ensino aqui no canal também como fazer em casa, né? Essa pasta, eu vou deixar também o link para vocês aqui em cima, tá? Aí se você tiver envernizado por baixo, não tem problema de passar a pasta por cima do verniz, tá? O que não pode é passar o verniz sobre ela, principalmente se for um verniz
a base de solvente, porque ele vai manchar. Então, sempre passa a pasta por último. E olha só que lindo, né? Que ficou essa daqui. Vou passar também aqui na mandala. E olha só, gente, o destaque que deu, né? Aí sim aparecem os desenhos. Eu vou até passar na parte de trás da borboleta também, porque eu não vou colar, eu quero deixar ela com as asas abertas, vocês vão ver como ela vai ficar linda também. Aí eu peguei esses 2 araminhos, ó, e vou colar aqui na parte de trás da borboleta para fazer as anteninhas dela. Vou colocar uma gotinha aqui de cola de silicone. Deixar aqui do lado secando um pouquinho. Enquanto isso, eu vou ensinar uma outra coisa para vocês que também fica bem bonitinho. Deixar secar um pouco. Olha, essa outra aqui, olha, eu pintei de rosa, tá vendo? Pintei essas 2 borboletas. E aí, a gente pode também fazer o seguinte, olha. Vou colocar também a cola de silicone. Também fiz 2 anteninhas com esses araminhos, ó. E aqui na parte central da borboleta, eu vou colocar esse palitinho, um palito de churrasco, olha. Vou colar aqui e colar a outra parte da borboleta sobre. E olha que bonitinho, né? Fica esse enfeite que você pode colocar num vaso. Fica bem bacana, gente, olha só. Tá vendo aqui não colou ainda, né? Mas olha que bacana que fica. Eu vou deixar colar direitinho, aí já eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, olha só que lindo que ficou, né? Quem diria que com papel higiênico nós faríamos peças tão lindas? Olha a borboleta, eu fiquei apaixonada. Eu vou colocar ela assim, abertinha, olha. Aí você pode colocar tipo em cima de uma caixinha, em cima de um trabalho, olha só como fica bonito. Né? Ela com as asinhas levantadas, bem destacada. Muito lindo, né, gente? Eu também pensei em colocar nesse vaso, olha só. Olha que bonitinho que ficou, né? Com as asinhas assim levantadas. Muito bacana, né, gente? Esse outro aqui, olha, da mandala, ó, também. Olha como destaca aqui, né, nesse vaso azul. Muito lindo. E esse aqui, olha, serve para você colocar nos seus vasos, né, nas suas plantinhas. Olha como ficou bacana também, né? Você coloca assim sobre o vaso. Fica bem lindo também, né, gente? Gostaram da técnica de hoje? Se você gostou, não esquece, gente, me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. Tá bom, gente? Então, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um beijo. Tchau.